Boa tarde, seguidores da CDL Vitória. Estamos aqui com os consultores Fernanda Módulo e Gilberto Sudré, que vieram falar aqui conosco sobre a LGPD. Isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, são pessoas que detêm muito conhecimento nessa área e vão transmitir um pouco dele para nós, para que possamos nos adequar a essa nova exigência legal. Primeiramente, o que é a LGPD? Primeiro vamos traduzir esse significado. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é uma lei que surgiu com o grande objetivo de trazer transparência para as pessoas, você que está em casa nos assistindo, de como as empresas cuidam, tratam das nossas informações, o nosso nome, nosso CPF, nosso endereço, enfim, tudo aquilo que possa nos identificar e possa efetivamente gerar conhecimento, gerar dados para a empresa. Então, ela veio com o objetivo de trazer transparência nas relações entre os clientes, colaboradores e as empresas que detêm essas informações. Esse foi o grande objetivo da LGPD. Acho que uma coisa importante, a gente ressaltar disso que a professora comentou, é que a privacidade, os dados pessoais hoje são muito valiosos, né? Ou seja, os nossos dados pessoais carregam muito da nossa história, da nossa vida. Então, a proteção disso como é um patrimônio nosso. Então, como a gente protege lá o nosso automóvel, a nossa casa, a privacidade também é um bem a ser protegido, né? Por isso. Legal. E como a empresa pode iniciar essa adequação à LGPD? É muito interessante essa pergunta, porque a gente pode ter várias respostas a depender daquilo que a empresa quer como adequação. Mas acho que o ponto principal é criar dentro da empresa, desde a pequena empresa até uma grande empresa, um grupo de discussão, um grupo de trabalho, onde dentro desse grupo uma pessoa será responsável por conduzir a empresa na adequação dessa legislação, na adequação desses processos. Então, acho que o pontapé inicial, se eu fosse dar uma dica aqui para quem está nos assistindo, crie esse grupo interno da empresa para discutir internamente aonde estão as informações da empresa, quais são os dados pessoais que aquela empresa coleta, com quem compartilha aqueles dados pessoais, para ter uma noção do processo interno em relação àqueles dados pessoais. Eu acho que esse é um ponto inicial, que dentro de um bate-papo, numa reunião de gestão entre os gestores, os colaboradores, isso eu acho que é o primeiro pontapé inicial, efetivamente, para começar a destacar a importância desse tema dentro da empresa. E, na sequência, eventualmente, ter o apoio de uma consultoria da área jurídica e uma consultoria na área de segurança e informação. Aí o professor Gilberto Sudré consegue trazer mais informações. Exatamente. Essa questão de você levantar os processos, tanto a questão de onde os dados estão armazenados, como eles estão sendo protegidos, como é que eles estão sendo compartilhados, isso tudo faz parte desse processo, né, do passo a passo da implantação da LGPD. Exatamente. Perfeito. Toda empresa, ela precisa se adequar, independente de ser um pequeno comerciante, um médio, um microempresário? Todas as empresas, todas as entidades públicas, todas as empresas, inclusive os profissionais liberais que tratam dados pessoais com fins econômicos, por exemplo, um escritório de contabilidade, uma pequena clínica médica, todo mundo, qualquer empresa que de alguma forma tem acesso a dados pessoais, essas entidades precisam estar adequadas à LGPD. Não há nenhuma exceção para nenhum tipo de empresa ou de negócio que não tem que cumprir a LGPD. Acho que a abordagem da professora foi perfeita, né, de estar de acordo com a lei, acho que essa é uma questão importante, mas eu queria dar um outro enfoque também, que também é tão importante para a empresa assim, que é a questão dos seus clientes. Hoje, as pessoas físicas começam a ter uma preocupação com a sua própria privacidade. Então, se a empresa, além de estar de acordo com a lei, que é uma questão importante, obviamente que a gente não vai estar contra a lei, mas também é um diferencial de mercado. O empresariado pode entender como diferencial de mercado a empresa dele está de acordo com a proteção de dados, né, para os seus clientes. Esse é um diferencial também em relação aos outros. Sem sombra de dúvida. E é tão importante essa colocação do professor Gilberto, que vamos imaginar, nós temos duas empresas que vendem o mesmo produto, são empresas concorrentes. Eu, enquanto consumidora, eu vou começar a prestar atenção. Qual é a empresa que efetivamente está observando o cuidado com as minhas informações? É a empresa A? É a empresa B? E aí eu, enquanto consumidora,
Nós não podemos desconsiderar a opção e o poder que o consumidor tem nas relações comerciais. Como que o consumidor vai enxergar? A empresa, ela cuida melhor, ela é mais transparente, ela me explicou onde meus dados estão sendo compartilhados, então eu vou comprar com a empresa A. Então, naturalmente, vai existir uma exclusão do mercado, vamos assim falar, daquela empresa que não enxergar isso como um potencial e diferenciador do mercado. Exatamente. A empresa A, por exemplo, pediu meu consentimento para compartilhar meus dados. A outra empresa B compartilhou com um monte de gente e nem me pediu meu consentimento. Com certeza, isso é um diferencial de mercado. Com certeza, é um ponto muito importante. E toda empresa vai ser obrigada a ter um encarregado de gerenciar esses dados pessoais? É uma pergunta bem interessante, porque esse encarregado de dados, algumas pessoas podem ouvir falar em DPO. Na verdade, quando surge a lei, ela fala, olha, tem que ter encarregado de dados. Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão do Poder Executivo que vai fiscalizar as empresas, ela trouxe uma regra falando que em algumas situações, principalmente as pequenas empresas, as startups, os profissionais liberais, poderão dispensar essa figura do encarregado de dados pessoais. Mas depende muito da atividade econômica exercida pela empresa. Então, eu posso ser uma startup, por exemplo, de tecnologia, em que essa startup tem muito acesso às informações. Então, particularmente, eu não aconselho, nesse caso específico, não ter o encarregado de dados. Eu acho que o encarregado de dados, ele é um gestor dentro da empresa nas questões de privacidade e proteção de dados. É uma questão interessante, que mesmo que não tenha o cargo de encarregado de dados formalmente estabelecido na empresa, muitas vezes a lei até flexibilizou um pouco isso para as médias empresas ou pequenas empresas, é importante que tenha alguém, pelo menos que seja responsável por isso na empresa, porque é um processo que lida com muitas informações, que lida com muitos processos internos, e tem que ter alguém responsável por isso internamente. Exatamente. E que tipo de documento a empresa precisa ter para comprovar a adequação à LGPD? Eu vou falar dentro da parte, vamos assim falar, mais jurídica, e depois o professor Gilberto ele traz uma abordagem mais técnica de segurança da informação. Quando eu olho para a parte de documentos, nós precisamos fazer revisão dos aditivos contratuais, pegar os contratos que aquela empresa tem com seus parceiros e fornecedores e revisitar, colocar informações sobre responsabilidade, de quem é a responsabilidade, sobre eventual incidente, vazamento de dados pessoais, revisitar os contratos de trabalho dos empregados. Os empregados, eles precisam ter a ciência de que aquela informação não pertence à empresa, não pertence ao empregado, e o cuidado que eles precisam ter. Esse é um documento, revisão dos contratos, criar as políticas, a política de privacidade, a política de descarte das informações, criar vamos chamar assim, de um documento onde vai mapear os processos, quais são as informações que a empresa tem sobre os seus titulares, clientes ou colaboradores. Então, esses documentos são importantíssimos. Existem outros documentos um pouco mais técnicos, efetivamente, mas eu acho que o ponto principal aqui é revisitar os contratos, fazer uma política de privacidade bem feita, estabelecer lá como será feito o descarte das informações, daqueles dados pessoais. E aí o professor Gilberto ele consegue trazer com mais propriedade a questão dessa segurança da informação. Então, nesses documentos, ou seja, além dos documentos jurídicos, a gente tem alguns documentos técnicos que são importantes. Por exemplo, a política de segurança, ou seja, como é que a segurança da informação vai ser tratada dentro da empresa, ou seja, que são temas que a gente já conversa no dia a dia, que é, por exemplo, senhas. Como é que é a política de senhas da empresa? Como é que é a política de backup dos dados da empresa? Isso é uma questão importante, né? Ou seja, a gente tem visto ataques frequentes em empresas aí de vazamento de dados. Como é que é a política da empresa em relação ao seu backup dos seus dados? A gente tem outro documento importante que é o chamado de tratamento de incidente de segurança, né? O processo de como a empresa vai tratar caso ela seja invadida, caso ela tenha um dado vazado, como é que ela vai tratar isso também. E temos um documento que é chamado de relatório de RPD, né? O relatório de proteção de dados pessoais, que é um relatório que vai dizer exatamente que dados a empresa tem, qual é o risco que tem daquele dado vazar ou de ser mal usado e como é que a empresa vai tratar isso. Então, são alguns documentos que são importantes no processo de implantação da LGPD. Então, são documentos já conhecidos, né? Que a gente já tem uma
uma sequência lógica de desenvolver esses documentos na empresa. Se permitir complementar aqui, às vezes vocês estão ouvindo a gente em casa, né, no escritório, nossa, é muita coisa para fazer, não vou dar conta de tudo isso. Fiquem tranquilos, porque tendo uma assessoria adequada, uma pessoa adequada para ajudar vocês vão conseguir fazer isso. Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa. Esses documentos eles vão sendo adequados à realidade da pequena empresa, vão ser adequados ao porte de uma média, de uma grande empresa. O importante, eu acho assim, muito importante é ser transparente com o consumidor, com o cliente, com o colaborador. Explicar para eles, olha, nós temos essa política de privacidade, as suas informações nós coletamos dessa forma, compartilhamos dessa forma, porque quando existe transparência nessa relação com o consumidor, que é aquilo que realmente faz com que as empresas existam, isso demonstra segurança, mais tranquilidade. Os dados dos colaboradores, eles devem ser tratados devem receber o mesmo tipo de tratamento que os dados dos clientes? Sem dúvida. E aí vamos aqui tentar entender o que são os colaboradores. O colaborador eu vou incluir empregado, eu vou incluir estagiário, eu vou incluir, por exemplo, um trabalhador que vai de vez em quando na empresa prestar um serviço. Se aquela empresa ela tem acesso a esses dados para gerar uma folha de pagamento, para gerar um pagamento, por exemplo, transferência bancária, para gerar exame admissional, periódico demissional. Então, imagine um RH da empresa, quanta informação ela tem, esse departamento tem, de informações desses colaboradores. Então, esse mesmo cuidado que a empresa precisa ter com o cliente, consumidor final, também precisa ter em relação aos empregados. Até porque, em relação aos empregados, a empresa, por força de lei, é obrigada a acessar esses dados pessoais para compartilhar, por exemplo, no E-Social. Então, é uma obrigação legal ter acesso a essas informações. Então, com certeza, o tratamento também, o respeito também vai para as relações de emprego, as relações de trabalho. Muitas vezes até a informação que a empresa tem dos colaboradores é mais sensível ainda do que ela tem dos clientes. Muitas vezes dos colaboradores ela tem exames médicos, atestados, né, coisas relacionadas à saúde que nem tem dos clientes. O cliente é um relacionamento comercial, basicamente, né, endereço, nome, CPF, mas os colaboradores têm dados muito mais sensíveis, por isso que deve ser protegido também, é um dado pessoal como dos clientes também. Além de atender à obrigação legal, existem vantagens para a empresa se adequar à LGPD? Eu sempre enxergo a Lei de Proteção de Dados como uma grande possibilidade de reinventar. Reinventar o seu negócio, reinventar a forma como você, empresário, se coloca no mercado. Nós vivemos um mundo totalmente globalizado, onde eu posso ter o meu negócio formalmente na cidade de Vitória, mas eu posso vender para o mundo. Então, se eu quero vender para o mundo através, por exemplo, utilizando as mídias sociais, a tecnologia, eu preciso me adequar internamente, fazer o meu dever de casa aqui em Vitória, na minha empresa, porque lá fora, por exemplo, se eu quero vender lá para países da Europa, os países da Europa vão exigir desse empresário capixaba essa adequação. Então, a vantagem é eu quero expandir o meu negócio. Então, para a expansão de negócio, eu preciso demonstrar que eu cumpro, que eu estou adequado às questões legais. Isso faz parte do negócio, estar adequado às questões legais. Além disso, eu consigo enxergar também uma grande vantagem, que é a vantagem da visibilidade de como a sociedade, que eu estou inserida, o meu negócio, a minha empresa, como aquela sociedade me enxerga. Enquanto empresário, enquanto produtor de negócios, enquanto uma empresa responsável socialmente falando. Então, quando eu tenho essa visibilidade, naturalmente eu crio uma relação de fidelização com os clientes. Os clientes vão olhar para mim e falar, cara, eu posso acreditar naquela empresa, porque as minhas informações estão seguras lá. Então, acho que a visão da empresa no aspecto de segurança mesmo, dos procedimentos, mas uma visão também de como o consumidor enxerga aquela empresa. Eu acho que é uma vantagem bem interessante. A vantagem concorrencial, né? Ou seja, a empresa vai ser diferente dos seus concorrentes e pode, assim, estar à frente dos seus concorrentes junto aos seus clientes, né? Até seus fornecedores também. O fornecedor muitas vezes quer escolher aquela empresa como uma empresa mais confiável de fazer negócio, né? Inclusive, tem observado hoje que empresas grandes têm exigido de seus fornecedores que eles também estejam de acordo com a LGPD. A empresa maior, ela já está no processo de adequação da LGPD e ela começa agora a solicitar que todos os seus fornecedores também estejam de acordo com a LGPD. Então, na questão de negócio, também é um grande diferencial. Para a gente poder ajudar os nossos associados que ainda não começaram a se adequar,
ainda estão um pouco perdidos nessa nova legislação, qual o primeiro passo que se deve tomar para se adequar e atender à LGPD? Eu vou considerar uma empresa pequena, porque da pequena eu consigo replicar para uma empresa maior. Eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que o primeiro passo que essa empresa pequena precisa fazer é identificar internamente nos seus quadros. Eu sei que às vezes o quadro é reduzido, ou contratar o apoio de alguma consultoria externa, e aqui contando apoio até mesmo da CDL, porque vai dar esse apoio para vocês, como que a minha empresa está nas questões dos dados pessoais que ela coleta. Esse é o ponto principal, dos clientes e dos seus empregados. Esse é o pontapé inicial. Porque se eu tenho uma visão, se eu coloco uma lupa em cima desse processo, desses dados que essa empresa tem, ali eu começo, opa, aqui eu tenho alguns problemas, eu estou coletando demais informações. Essas informações são desnecessárias, eu vou descartar. Ou eu preciso dessas informações, só que agora eu preciso perguntar ao cliente se ele concorda ou não concorda que eu continue tendo essas informações. Então, acho que o pontapé inicial nesse primeiro momento é fazer um grande mapeamento de como a empresa está na questão dos dados pessoais. A gente pode chamar como um ciclo de vida da informação, ou seja, o que eu coleto, quanto eu coleto, como eu armazeno, como eu compartilho e como eu, por acaso, vou destruir essa informação quando eu não preciso mais dela. Então, esse ciclo de vida da informação é uma questão importante e talvez realmente, como eu concordo com a professora, é o ponto de partida para todo o resto da adequação da LGPD. E para atender a essa adequação a essa legislação, é necessário uma visão multidisciplinar, jurídica e técnica, dentro da empresa? Por quê? Sem dúvida. Jurídica, porque tem a parte de documentos que precisam ser criados ou passar para uma revisão. Técnico, o professor vai falar, e eu vou acrescentar aqui mais uma, que é a gestão. Porque, na verdade, a adequação da empresa à lei de proteção de dados é uma mudança de comportamento. E para mudar comportamento de como o empresário, de como os colaboradores enxergam aquelas questões de dados pessoais, eu preciso rever o meu processo. E rever processo é gestão. Então, nesse momento, não basta fazer um aditivo contratual. Fazer um aditivo contratual, isso não é suficiente. Eu preciso criar uma nova cultura dentro da empresa de que aquela informação não pertence à empresa, pertence ao titular, que é o cliente, que é o colaborador. No caso é importante ter essas duas abordagens, exatamente por causa da parte contratual também, da parte da segurança, porque esse dado de algum momento vai ser coletado, vai ser armazenado e vai ser compartilhado talvez com alguns parceiros. Então eu preciso proteger esse dado, né? Ou seja, para que, primeiro, pessoas de dentro da empresa, que só aquelas que têm autorização tenham acesso a esse dado, e como é que eu compartilho com parceiros de forma segura isso também, né? Que eu garanta que só os parceiros autorizados tenham acesso a essa informação. Então, tem essa questão. E aí a gente tem que lembrar que dentro da empresa, quem vai manipular muitas vezes essa informação são pessoas. Então, a questão da gestão também é uma questão importante. Você conscientizar os colaboradores de que eles também fazem parte do processo e fazem parte da segurança da informação. A gente sabe que hoje o ponto mais sensível da segurança da informação hoje são as pessoas. Então a gente também tem que tratar essa conscientização das pessoas em relação ao cuidado que elas têm que ter com a informação pessoal que a empresa lida ou que a empresa coleta. Bom, para encerrarmos aqui, gostaria que vocês nos dessem alguma dica para os nossos associados e para quem nos assiste sobre a questão jurídica e sobre a questão técnica relacionada à LGPD. Qual a mensagem vocês podem deixar para os nossos associados e para as pessoas de modo geral que assistem a esse podcast? Primeiro, seguir a CDL nas redes sociais. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque a CDL tem um papel muito importante, muitos anos se dedicando realmente aos lojistas, acreditar nesse trabalho da CDL, eu acho que isso é essencial. Nós estamos aqui hoje para compartilhar e para acalmá-los o coração, porque tudo é um processo novo, tudo vai se ajeitar. Então, sem ficar naquele desespero, não fiz ainda o ajuste dos meus contratos com os empregados, por exemplo, com os fornecedores, não fiz nenhuma política, tudo a seu tempo. O grande passo é
vem para a CDL efetivamente, acompanha a CDL, porque a CDL com certeza vai cuidar de vocês para orientá-los como é que vocês vão conduzir na parte jurídica, na parte de segurança e informação. E a gente está aqui hoje para poder realmente trazer para vocês essa calma natural. A gente sabe que a gente vive em momentos bem desafiadores dentro da atividade econômica. E o grande objetivo realmente assim, calma, porque tudo tem o seu momento. E a CDL está fazendo o seu papel. Acho que o mais importante é começar. De alguma maneira, né? Ou seja, devagar, como a professora comentou, fazendo todo um processo, né? Passo a passo, não precisa ser atabalhoado, mas começar. Pensar sobre isso, começar a conversar com a CDL, conversar com o pessoal interno da empresa, como a professora comentou também, de montar esse grupo para começar a estudar, começar a pensar nessa situação, porque já é um grande diferencial em relação a outras empresas, no sentido de você já estar começando a fazer isso. Queria agradecer o convite, acho que foi um gentil convite do CDL aqui, do professor também está aqui com a gente, compartilhando informações. Esse é o nosso objetivo, de compartilhar nosso pouco conhecimento que a gente tem aqui na área da LGPD. Está todo mundo aprendendo, acho que é uma excelente oportunidade de compartilhamento também de informação. Foi muito bom mesmo. Muito bom, a gente agradece, em nome da CDL Vitória, a presença, Gilberto Sodré, Fernanda Módulo, trazer um pouco do conhecimento nesse assunto que é tão novo, tão delicado e tão importante para o comerciante e lojista de Vitória, que é a LGPD. E você que nos assiste, vem cá, vem conhecer um pouco, vem aproveitar as ferramentas que a CDL Vitória tem para poder ajudar o seu negócio a progredir em terreno sólido, tá? Com prosperidade e lucratividade. Obrigado. Obrigado.